Vamos falar sobre o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira. Os dois chanceleres se encontraram nessa quinta-feira em Washington. A Dani traz apurações que ontem, inclusive, a Dani aqui trouxe em primeira mão algumas informações importantes, que não foi citado o nome do Jair Bolsonaro, por exemplo, e o tom amigável da conversa entre eles. Superou as expectativas a conversa entre os dois, Dani? Sim, eu falei com uma fonte da diplomacia que toca diretamente a política externa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, participa ativamente dessas costuras, inclusive para tentar desanuviar o ambiente com os Estados Unidos, e basicamente ele falou, olha, algumas coisas precisam ficar claras para a nossa audiência, tá? Ninguém que tem experiência no trato diplomático entre um país que está exercendo, né, o seu direito de fazer uma espécie de guerra comercial com o meio mundo, ninguém que entende de diplomacia esperava que desta reunião saísse algo efetivo. Ou o fim da tarifa, caiu a Magnitsky, a devolução dos vistos, ninguém. Por quê? Porque isso vai ser alinhado presidente, tá? O que se esperava dessa reunião? O Palácio do Planalto achava que Marco Rubio viria com um tom mais duro. E aí a fonte me explicou. Daniela, o Donald Trump, ele nunca fez nenhum tipo de hostilidade pública ao Lula. Ele falou sobre Bolsonaro, inseriu Bolsonaro no contexto do tarifaço, por escrito, por mais que hoje, né, haja uma tentativa de tirar um pouco, porque custou à família como um todo, mostram as pesquisas de opinião, popularidade, já que setores inteiros da economia foram afetados pelo tarifaço dos americanos. Mas aí o que acontece, né? Então, ele disse, voltando à fonte, né, Trump nunca hostilizou o Lula publicamente. Ele falou do Bolsonaro por escrito, inclusive justificou, usou o Bolsonaro como justificativa para o tarifaço, mas nunca utilizou o Lula. O Rubio não. Marco Rubio, secretário de Estado responsável pela política externa dos Estados Unidos, já havia feito críticas ao Brasil, à justiça brasileira, diretamente a ministros do Supremo. Então, esperava-se um tom mais duro, esperava-se uma reunião mais seca. Mas o relato de 1 hora de reunião de trabalho, 15 minutos de conversas a portas fechadas, né? Depois uma reunião de trabalho para elaborar um cronograma para que reuniões técnicas aconteçam e subsidiem o compromisso dos dois, do chanceler Mauro Vieira e do secretário de Estado Marco Rubio, de organizar o encontro entre Lula e Trump, muito brevemente. Eles ficaram muito surpreendidos, positivamente surpreendidos pelo tom. E aí eu falei, mas exatamente o que Marco Rubio comunicou, né? O relato do Mauro Vieira para os integrantes do Palácio do Planalto que foram comunicar a Lula do resultado, né, dessa conversa foi, basicamente, o tom de eu recebi uma missão, uma instrução do presidente Donald Trump, que era para repactuar as relações com o Brasil. E eu estou cumprindo essa orientação. Basicamente, ele disse, né, o tom veio do presidente e eu estou aqui para trabalhar da forma como o presidente me instruiu. Então, temas políticos, Alexandre de Moraes não entrou na conversa, Eduardo Bolsonaro não entrou na conversa, Jair Bolsonaro não entrou na conversa, segundo foi informado ao pessoal, ao gabinete do presidente da República do Brasil. Eles ficaram bastante satisfeitos e aguardam novidades em breve. Ô, Carla, e a atuação do Eduardo? Então, Diego, eu vou pegar esse finalzinho da Dani que ela falou aí para falar sobre esse relato do que ele representando o Lula. E Mauro Vieira volta e tem uma agenda agora no final da tarde, né? Com o presidente Lula aqui em Brasília. Então, justamente para provavelmente relatar tudo isso que a Dani contou aí. O presidente Lula que inicialmente iria para São Paulo hoje, porque amanhã tem um evento na capital paulista, mas resolveu ficar em Brasília para ter uma conversa agora no final da tarde com o chanceler para justamente relatar todo esse episódio ali nos Estados Unidos. Do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, Diego, eu estava tentando apurar e o que tem de informação que eu acho que temos uma colega que eu admiro muito, que é a Maria Cristina Fernandes do Valor, e ela disse ontem na Globo News, né, que
o Eduardo e o Paulo Figueiredo entraram, né, ali na Casa Branca, tentaram chegar na Secretaria de Tesouro, mas não foram recebidos, né? E, de fato, eles estão mais reclusos. Uma pessoa que eu falei próximo a eles confirmou que eles não tinham tido muito acesso, mas não deu mais detalhes. E aí o que a gente vem falando, né, Diego? Nesse processo, parece que tiraram mesmo as crianças da sala, a gente já falou aqui, acho que foi o Saca que falou, a Dani, não lembro, mas e as negociações estão avançando. Então, eu acho que a gente vê um certo, né, o Eduardo Bolsonaro perdendo esse protagonismo, para falar de novela, nesta novela especificamente, esse núcleo da novela, Eduardo e Paulo Figueiredo, perderam um pouco de protagonismo aí nessas retas de negociações que a gente está. Ô, Sakamoto, o Eduardo trabalhou e à toa? Não, é que eu ia dar risada, Saca, porque... você me... Por favor. Vai lá, Dani. Você me permite? É só para fazer um registro, porque a fonte também disse assim, olha, o cobertor para a narrativa de que, né, as coisas não estão evoluindo está ficando muito curto. Por quê? Porque houve uma nota divulgada, conjunta. É importante isso. A nota disse que as conversas foram positivas, produtivas. A nota é do governo dos Estados Unidos. A nota vem assinada pelo governo dos Estados Unidos. Eu estou só reforçando isso, e desculpa, Saca, te interromper. Imagina. Porque a gente, às vezes, paga um preço alto porque tem que fincar os pés na realidade. A nota veio do governo dos Estados Unidos. Desculpa, querido, era isso. Não, vai lá, imagina. Sakamoto. Não, que eu ia dar risada assim, porque a Carla falou do núcleo da novela, né? No caso do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, neste exato momento, virou quase que o alívio cômico, né? Aquele núcleo cômico, assim, aquele núcleo que no começo queria fazer as maiores maldades, meio Pink Cérebro nos Estados Unidos, e agora, na verdade, acabou virando um alívio cômico. É claro que esse alívio cômico ainda causa danos bilionários e multibilionários ao Brasil, mas a quantidade de ações sem eficácia por parte dos dois, literalmente, parece aquela coisa, tipo, vou conquistar o mundo, né, meio Pink Cérebro, e, na verdade, não dá certo. O ponto é que é o seguinte, neste exato momento, quando o Trump parece que cansou de rasgar dinheiro, né, o Eduardo Bolsonaro traiu seu país à toa. Na verdade, porque ele não obteve nenhum sucesso. Ele traiu o país dele para quê? Para pressionar o Brasil, para forçar o STF a não condenar o pai dele. Não teve sucesso. Depois, para pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma anistia. Agora não teve sucesso. Se tiver sucesso, vai acabar sendo bloqueada de qualquer forma, dada inclusive a conjuntura desse momento. Né? O Trump está revendo, né? Aberto, não está que está revendo, mas está aberto a rever todas as tarifas num processo. Né? Por quê? Percebeu o seguinte, olha, precisamos como a Carla falou, né? Precisamos da China, precisamos do Brasil para contrapor a China, precisamos de terras raras, inclusive porque a China bloqueou o acesso a terras raras aos Estados Unidos. Precisamos de baixar a inflação, que está pegando aqui, café e carne, né, que são dois produtos que o Brasil também se lascou nesse processo. Né? Você tem uma série de questões no meio de tudo isso em que os Estados Unidos falou, beleza, eu vou favorecer indústrias, empresas nacionais norte-americanas, tem um monte de coisa que os Estados Unidos vai colocar, exportar mais etanol, de milho, vai ter um monte de coisa. E ele vai ganhar, ele vai ter acesso. O Trump vai cantar vitória se quiser, o Lula pode cantar vitória se quiser. Quem só que não vai cantar vitória é o Eduardo Bolsonaro e os amigos que estão tentando fazer mal para o país aqui, sabe, em nome de um clã. Então, eu acho que assim, quando você vai ver a nota que a Dani falou, a nota é muito clara. Você tem avanços e você tem um grande ausente, né, que é Jair Messias Bolsonaro. Uma reunião como essa, a importância da reunião reside em duas coisas. Na própria existência da reunião, sem que ninguém tenha dado dedo no olho e gritaria, né, sabe? Que ninguém tenha xingado a mãe de ninguém no meio do processo, né, humilhado ninguém. Ou seja, uma reunião light, considerando os atores envolvidos, Marco Rubio que não gosta da gente, e do outro lado, o fato de você ter tido um nobre ausente na reunião, que é o sobrenome Bolsonaro.
Isso em si já bota por terra toda a crítica de que não serviu para nada. Serviu para alinhar a questão, botar os adultos na sala para discutir e mostrar que os parâmetros são outros. Porque logo depois da reunião, o bolsonarismo nas redes sociais ficou girando, falando: se a reunião fosse boa, ia ter trazido resultado. Ai, gente, de vez em quando a gente acha que o pessoal tem um monte de quinta série solta por aí, achando que a vida é assim, que tudo se resolve no tweet, que tudo se resolve numa reunião de 10 minutos. E não é. Vai ter que reconstruir relações de 200 anos que foram bombardeadas por conta dessa ação. A gente está no caminho. Não estou falando que tudo vai se resolver. A gente está no caminho. Para desgosto do bolsonarismo radical, que queria neste exato momento que tudo estivesse no chão. E não está. Né? A gente está avançando. A única certeza, por enquanto, é que, ao que tudo indica, foi à toa que Eduardo Bolsonaro jogou sua carreira no lixo.